Olá, eu sou Laura Penn. Sejam bem-vindos ao Green Views, um programa sobre questões ambientais e soluções ecológicas, em parceria com a Ducascope TV, além de seu impacto socioeconômico. Os subsídios aos combustíveis fósseis têm um impacto significativo no meio ambiente, especificamente no clima. Eles incentivam o uso de combustíveis fósseis e desincentivam a utilização de recursos de forma eficiente e o investimento em energia renovável. Nossa convidada de hoje é Laura Merrill, e vamos conversar sobre os benefícios de diminuir gradativamente os subsídios a combustíveis fósseis. Ela é pesquisadora sênior da Iniciativa de Subsídios Globais, que é parte do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Seja bem-vinda. Obrigada. Você poderia definir o que são os subsídios aos combustíveis fósseis? Os subsídios aos combustíveis fósseis são um mecanismo através do qual os governos oferecem apoio aos consumidores e produtores para manter os preços dos combustíveis fósseis abaixo dos níveis de mercado internacionais. Em 2013, eles foram calculados em torno de 550 bilhões de dólares, que é uma quantia significativa. Para colocar esses dados em um contexto, isso é cerca de 4 vezes a quantia que investimos mundialmente em energia renovável no momento, e cerca de 4 vezes o valor que a OECD gasta em assistência ao desenvolvimento internacional. Esses mecanismos de apoio dos governos e subsídios são expressivos, e eles são uma grande parte do orçamento do governo, que poderia, talvez, ser gasta de maneira melhor em saúde ou educação, ou em energia sustentável para todos. Onde estão esses subsídios, por exemplo? Esses subsídios estão em todo o mundo. Muitos países os praticam. Eles são direcionados a tipos específicos de combustíveis. Eles estão em regiões específicas e também são direcionados a grupos específicos da sociedade. Os países que têm subsídios para combustíveis fósseis são muitas vezes grandes exportadores de petróleo, por exemplo, no Oriente Médio, mas há países que são importadores de petróleo e de recursos, por exemplo, no Sudeste Asiático, que também tem combustíveis fósseis. Cerca de metade do valor dos subsídios para combustíveis fósseis está direcionada ao petróleo ou combustíveis de transporte, então gasolina ou diesel, para que os preços desses combustíveis se mantenham baixos. A maioria desses subsídios é direcionada aos consumidores, mas há uma parte importante dos subsídios que é direcionada aos produtores e exploradores de petróleo, através de incentivos fiscais, para permitir que os produtores extraiam e produzam mais combustíveis fósseis. Por que os subsídios aos combustíveis fósseis são um problema para o desenvolvimento sustentável? Os subsídios aos combustíveis fósseis são um grande problema para o desenvolvimento sustentável, em boa parte porque são tão grandes e difundidos, e porque muitos países os praticam, mas são 3 motivos principais. O primeiro é econômico, e no longo prazo, eles seguram o crescimento econômico dos países, e eles também tomam grande parte dos orçamentos dos governos. O segundo motivo é que eles são prejudiciais ao meio ambiente. E o terceiro é que eles são uma maneira ineficaz de objetivar programas de assistência social à população pobre. Em relação ao meio ambiente, o motivo que torna os subsídios aos combustíveis fósseis um problema é que eles trabalham contra a eficiência energética. Eles dificultam que os renováveis compitam nas mesmas condições. Eles também contribuem para a poluição e o congestionamento nas cidades. Eles também contribuem para a emissão de carbono. E mundialmente, nos dias de hoje, estamos tentando reduzir as emissões de carbono. É estimado que se nós removermos os subsídios aos combustíveis fósseis, nós poderemos reduzir as emissões de carbono em cerca de 10% globalmente. Você pode nos dar o exemplo de um local onde está havendo a diminuição gradativa bem-sucedida de subsídios aos combustíveis fósseis? No momento, há uma janela de oportunidades para os países iniciarem esse trabalho de diminuição gradativa dos subsídios aos combustíveis fósseis, porque estamos vivendo uma situação em que os preços do petróleo estão baixos. Nos últimos anos, cerca de 30 países tomaram medidas, deram passos para fazer reformas nesses subsídios, e exemplos notáveis são países como a Índia, Indonésia e Marrocos. O que os governos podem fazer para intensificar a diminuição de combustíveis fósseis?
Para os governos poderem diminuir gradativamente esses subsídios com sucesso, eles precisam realizar uma abordagem de 3 pilares. O primeiro pilar é acertar seus preços de energia e fazer com que fiquem em níveis internacionais. E também começar a pensar em precificar o carbono. A segunda área é a construção de um sistema de suporte para realizar reformas na sociedade. A terceira área é a mitigação de qualquer impacto do processo de reformas, através de transferências financeiras ou através do reinvestimento no sistema de energia. Alguns países tiveram sucesso, como Marrocos. Por exemplo, ao fazerem isso, eles não apenas diminuíram gradativamente os subsídios, mas também estabeleceram metas de energia renovável bastante ambiciosas e reinvestiram algumas das economias em energia sustentável para todos. No longo prazo, os governos e a sociedade civil, as empresas e os institutos de pesquisa como o nosso, nós precisamos trabalhar juntos nessa janela de oportunidades para remover e diminuir esses subsídios aos combustíveis fósseis que são injustos com a sociedade, mas a redução poderia nos levar a uma sociedade mais justa e menores emissões de carbono. Laura Merrill, muito obrigada por dividir seus conhecimentos. Obrigada pela audiência. Eu sou Laura Penn, com o Green Views, um talk show sobre questões ambientais e soluções ecológicas, em parceria com a Dukascop TV. Até mais!